Meus queridos irmãos, a nossa vida é feita de renascimentos. Vocês sabiam que aos 20 anos de idade, todas as células presentes no corpo de um jovem não são as mesmas que nasceram com ele? Ou seja, ele na verdade ao longo de 20 anos renasceu, é outra pessoa. Quem tem 40 anos de idade teve a oportunidade de renascer fisicamente 2 vezes, porque as suas células aos 40 anos não são as mesmas de aos 20 anos de idade. E assim a vida segue. Por que envelhecemos? Porque esse renascimento das nossas células começa a ficar menor. Aos 60 anos, nós ainda temos algumas partes do corpo, algumas células da época dos 40 anos. Principalmente células do osso, células da medula, ainda são células antigas. Aos 80 anos também, temos células de 40 anos atrás. É por isso que envelhecemos. Envelhecer significa deixar de renascer. É isso que aconteceu com Nicodemos. É isso que acontece com a natureza. É isso que acontece com o mundo. O mundo, quando não renasce, quando satura, ele vai se estragando. O óleo de cozinha, quando ele não renasce, ele é o mesmo, usado diversas vezes, ele satura, ele estraga. A nossa cabeça, nossas ideias, se elas não renascem, se a gente não reprocessa aquilo que nós pensamos, a gente fica estagnado, a gente morre. Uma empresa, se ela não renasce, e isso não a cada 20 anos, praticamente se ela não renasce a cada 2 anos, ela vai morrer, ela não se atualiza. O mundo vive através de renascimentos. É por isso que os antigos gregos acreditavam num mito da ave, né, a fênix, que morria e renascia forte. Alguns até espalharam histórias falsas na internet da águia, né? A gente vê isso em palestras motivacionais que são de gosto até duvidoso, né? A águia quebra o bico, arranca as penas, é mentira. Né? Mas essa história forjada serve para mostrar como o ser humano gosta e precisa ouvir desse renascimento. Né? Nós precisamos renascer a cada momento. Por que Deus instituiu o culto todos os domingos? Porque o cristão que não renasce todos os dias, o cristão que não renasce todo domingo, ele tem que se perguntar: que fé existe em mim? Que fé existe em mim que abre mão do renascimento do domingo, como se cada domingo fosse o mesmo? Nós precisamos renascer a cada vez que abrimos a palavra de Deus. Nicodemos não entendeu isso. Ele achava que bastava ser filho de Abraão, como a gente leu em Gênesis. Abraão era o pai de todos os judeus. Mas Paulo fala em Romanos: Abraão é o pai dos que têm fé, independente da sua filiação paternal, de quem você é filho ou de quem você é descendente. Por isso, quando Nicodemos vai à casa de Jesus, ele espera encontrar um mestre judeu. Tanto que ele diz Rabi, mestre, em aramaico, mestre. Os sinais que tu mostras a nós não negam. Você é um profeta, tu és um mestre da parte de Deus. Nicodemos entende que Jesus era um mestre. No entanto, para ele, Jesus era um mestre da antiguíssima aliança. Um mestre apenas para os judeus. E quando Jesus fala assim: olha, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou, em outras palavras, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso era uma ofensa grande à mente cristalizada, dura de um judeu da época. Nascer de novo significa renegar o meu nascimento como filho de Abraão, como judeu? Nascer de novo significa que aquele nascimento que eu tive há 60 anos atrás não valeu de nada? Como assim? Não valeu de nada o nascimento do ventre de uma mãe judia, do ventre de uma mulher descendente de Abraão. Esse nascimento, o Senhor vem falar para mim, Jesus, que não valeu de nada? Por isso ele até responde com uma ironia: como que um velho pode entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer de novo? Que história é essa? Como pode acontecer isso?
E Jesus responde, de certa forma com outra ironia: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês, ou seja, todos vocês, judeus e não judeus, precisam nascer de novo. Nós precisamos renascer porque o nosso nascimento, seja de uma mãe judia ou uma mãe não judia, é um nascimento em pecado. O próprio Nicodemos sabia disso, que não bastava nascer, era necessária a circuncisão para uma criança de origem judaica. Isso mostra também que nós, a exemplo dos judeus, não basta nascer. Nós nascemos em pecado. Davi escreve no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Eu fui gerado no pecado. Por isso a necessidade desse renascimento. Infelizmente, Nicodemos achava que o Messias, ele não vinha trazer esse renascimento pelo Espírito. Nicodemos achava que o Messias deveria vir para ajudar os judeus a expulsarem os inimigos, os romanos e os árabes, de suas terras. Para Nicodemos, o rabi, o mestre, na verdade era um mestre somente para os filhos de Abraão. E isso estava tão enraizado na cabeça dos judeus, que os judeus não gostavam dos samaritanos. Por quê? Os samaritanos tinham sangue misto. Era o sangue judeu com o de outros povos. E essa era a razão do ódio que os judeus sentiam dos samaritanos, de terem contaminado o sangue de Abraão. Os samaritanos também acusavam os judeus da mesma coisa, de terem contaminado o sangue de Abraão lá na Babilônia. Por isso os dois povos não se entendiam e se odiavam mutuamente. Se alguém dissesse para Nicodemos, Jesus é o Messias também dos samaritanos, isso seria um sacrilégio, isso seria uma grande desgraça aos ouvidos de um judeu. E Jesus fala: vocês todos precisam nascer de novo. Nós todos precisamos nascer de novo. Nós renascemos no batismo, quando crianças somos levados ao Espírito Santo a receber a fé verdadeira. Alguns renascem mais tarde, sem o batismo, ao ouvir a palavra de Deus. A verdade é que, seja pelo batismo ou pela palavra, todos renascemos pela graça de Deus. É a graça de Deus na palavra, é a graça de Deus no batismo, que nos faz renascer pela primeira vez. Renascemos para uma vida ao lado de Deus. É como Paulo diz aos Coríntios: vocês morrem com Cristo pelo batismo, pela graça, e renascem com Ele para uma nova vida. Isso acontece pela primeira vez, no momento da nossa conversão, que nós não conseguimos localizar, a não ser aqueles que foram batizados. Nós não conseguimos dizer: eu ouvi a palavra aquele dia e a palavra me converteu. Mas o fato é que nós estamos aqui, cremos em Jesus, nós nascemos. Assim como vocês não lembram do nascimento de vocês, do ventre da mãe de vocês, mas o fato é que vocês estão aqui, e que se vocês estão aqui, vocês nasceram de uma mulher. Da mesma forma, quem crê em Jesus um dia renasceu pela graça de Deus. Por que então voltar à igreja? Por que é importante vir todos os domingos à igreja se nós já renascemos? E agora? Se vocês todos renasceram, por que estão aqui novamente neste domingo? Por que será que nós viemos à igreja? Porque nós precisamos renascer todos os domingos. Na verdade, todos os dias. Mas o domingo é o dia escolhido pela igreja para celebrar o renascimento, por meio da pregação da palavra. O centro do culto nem é tanta Santa Ceia, como os luteranos gostam de pensar de forma geral. O centro do culto é a palavra de Deus, é a graça de Deus, que aí se reflete na palavra e então também na Santa Ceia. Mas o culto não é só a Santa Ceia, o culto é a palavra. Você renasce pelo ouvir da palavra agora, neste momento. Você renasce na absolvição de pecados no começo do culto. E você renasce pela graça de Deus ao receber o corpo e sangue de Cristo para perdão de pecados.
Nós precisamos renascer todos os domingos, porque nós morremos todos os dias. Toda vez que a gente comete um pecado, nós estamos morrendo. Todas as vezes que um filho briga com o pai e a mãe, que um pai e a mãe brigam com seu filho por motivos fúteis, nós estamos morrendo. Todas as vezes que congregações estão brigando por motivos fúteis, certamente elas morrerão, e às vezes morrerão até sem a graça de Deus, porque só brigam e não celebram a palavra e a graça. Todas as vezes que um departamento, que um distrito, que uma família se centra somente no pecado e não na graça, essa família, esse distrito, essa congregação, esse departamento da igreja irá morrer, porque não há pessoas que vivam sem oxigênio da fé. Não há igreja que viva sem oxigênio do renascimento através do Espírito Santo e do perdão. O fato é que do domingo até o próximo domingo nós passamos morrendo. Aí a gente chega no próximo culto moribundo, quase morto, para receber a graça de Deus e o perdão de Deus. E aí nós renascemos para encarar a próxima semana. Nós que viemos aqui hoje, nós de fato renascemos? Estamos renascendo nesse momento? Estamos concentrados em ouvir a palavra de Deus? Será que ninguém aqui, ao longo do culto até este momento, pensou aonde vai almoçar? Ou a carne que vai ter que descongelar? Será que ninguém aqui pensou se desligou o gás em casa? Ou se preocupou com um carro estacionado lá fora? Por que eu estou perguntando isso? Porque mesmo aqui no culto nós morremos porque continuamos pecadores. Vejam então a necessidade do renascimento que nós temos. Praticamente nós precisamos de santa ceia e palavra de Deus na veia, andar igual no hospital, né, com aquilo lá na veia, porque a gente está morrendo e renascendo todos os momentos. Não adianta vir ao culto e achar que vindo ao culto você pronto, renasci, agora eu posso viver a minha semana despreocupado. Não, nós precisamos todos os momentos se render à graça de Deus. Perguntar a Deus, Deus, indica o meu caminho. Como Nicodemos foi a Jesus, me ensina, mestre, a tua palavra. Nós precisamos todos os momentos dizer, Deus, mesmo aquele pecado que eu cometo sem saber, me perdoa. Dirige a minha vida. Nós precisamos a cada segundo também agradecer a Deus, porque Deus é um Deus amoroso, que não cessa de perdoar e amar os seus filhos amados. É por isso que Jesus diz assim, capítulo 3 de João, versículo 14 a 16. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus está falando da estaca de bronze no deserto. Ele está dizendo assim como aquela estaca de bronze foi levantada, é necessário que o Filho do Homem seja levantado numa cruz, para morrer por toda a humanidade. Para morrer por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Nicodemos provavelmente não gostou de ouvir isso, pelo menos não num primeiro momento. Ele estava naquele segundo ouvindo de Jesus que Jesus era o Salvador do mundo e não só dos judeus. Jesus repete a palavra mundo diversas vezes. Eu vim para salvar o mundo. Todos precisam crer e renascer, não só os judeus. Eu vim para julgar, para salvar o mundo e não para julgá-lo. Deus amou o mundo tanto e não só os filhos de Abraão. Deus amou o mundo inteiro. E Ele convida os cristãos a se sentirem amados por Ele, por Deus, ouvindo a sua graça na palavra e recebendo o corpo e sangue de Cristo para perdão de pecados. Por que Deus instituiu a Santa Ceia? Por que Deus instituiu a serpente no deserto? Já se perguntaram por isso?
A Santa Ceia é absolutamente necessária para a gente ser salvo? Se alguém morre sem tomar Santa Ceia nenhuma vez na vida, vai para o inferno ou vai para o céu? Mas creu em Jesus no último segundo ali. E aí? Não foi batizado. Vai para o céu ou vai para o inferno? Vocês não sabem? Vai para o céu. O que salva é a graça de Deus. Pela fé. Se a fé chegou pela palavra, pronto. Se a pessoa não foi batizada, mas ela crê, ela vai ser salva. Porque ela creu. Se ela crê em Jesus e nunca tomou a Santa Ceia na vida dela, ela vai ser salva. Existem pessoas com restrição ao álcool que se abstêm da Santa Ceia para não tomar o vinho. Existem pessoas que, por questão de remédios, não podem comer o pão. Trigo, alergia ao trigo. Não podem comer pão, não podem comer hóstia. Ficam a vida inteira sem Santa Ceia. E vão ser salvos, porque o que importa é a graça de Deus pela palavra. É a fé que a graça de Deus nos dá. Mas então por que Deus colocou a Santa Ceia, se ela não é necessária para a salvação? Por que então a Santa Ceia? Por que Deus levantou a estaca no deserto? Deus não poderia, a serpente de bronze, Deus não poderia curar o povo de Israel com seu poder sem que eles olhassem para a serpente de bronze? Por que Deus colocou a serpente de bronze no deserto? Porque Deus faz de todas as formas possíveis para que a sua graça chegue com abundância em nós. Deus não faz apenas o necessário para a nossa salvação. Deus faz o a mais. Deus dá o corpo e sangue de Cristo para que com a boca eu consiga dizer: estou tomando e comendo o corpo, estou tomando e bebendo o sangue de Cristo. É um a mais, é a graça de Deus ali apresentada de forma visível a nós. Deus institui o batismo para que os adultos que creram possam também receber o sinal da graça no lavar regenerador da água e do Espírito Santo. É um a mais. E assim a gente vai vivendo. Deus é um Deus amoroso que se preocupa não em fazer o suficiente para nos salvar, mas Ele concede vários meios para que nós possamos receber a sua graça e o seu perdão. E é dessa forma que Deus mostra que amou o mundo inteiro, que amou a todos nós. Aí vem a última pergunta. Se a Santa Ceia não é necessária para a salvação, eu posso então dizer: o culto não é tão importante? Eu vou limpar a casa hoje, domingo de manhã, eu vou estudar para a minha faculdade, eu vou adiantar alguns projetos do meu trabalho, eu vou passear. Será que a gente pode então desprezar a Santa Ceia? Todo luterano que não vem ao culto, todo cristão que não vem à sua igreja, na verdade ele está fazendo isso. O pecado não é nem a ausência no culto. O pecado é que a gente despreza a graça de Deus pela pregação da palavra e pela Santa Ceia. Esse é o pecado. Se não houvesse culto no mundo inteiro, ninguém foi à igreja, tudo bem. A culpa é da igreja. Agora, quando a palavra de Deus é pregada todos os domingos, ela deve ser ouvida por todos os cristãos. A gente pode até dizer: mas eu não tenho necessidade de ouvir a palavra e tomar a Santa Ceia todo domingo. Mas o seu irmão tem essa necessidade de ver você do lado dele. O visitante tem a necessidade de encontrar você na igreja para você dar um abraço nele, para você poder cumprimentá-lo. Se eu não posso vir à minha congregação porque eu estou viajando, estou de férias, nós temos igrejas cristãs por todo o litoral do Brasil. Nós temos, quem vai fazer um cruzeiro, tem missa no cruzeiro, tem culto no cruzeiro. A gente pode ir lá, de repente não ir à Santa Ceia, mas podemos ouvir a palavra com os irmãos católicos, com os irmãos evangélicos. Nós não temos desculpa num país como o Brasil de dizer: eu não vou no culto. Não, nós devemos ter esse compromisso, nem tanto com Deus, porque Deus vem a nós, Ele é tão gracioso que Ele vem a nós pela palavra em casa, Ele tem muito amor por nós, mas nós temos um compromisso com esses que sentam ao nosso lado. Nós temos os compromissos com os nossos filhos que precisam ouvir a escola bíblica. Nós temos compromissos com as pessoas que estão lá fora, os visitantes que virão visitar a nossa congregação e gostariam de ver você, mesmo sem te conhecer. Nós temos o compromisso com todas essas pessoas. E em último lugar, mas não menos importante, nós temos compromisso com o nosso renascimento. Desprezar o culto e a pregação da palavra
é desprezar o renascimento que Deus nos oferece. Renasçam todos os domingos, renasçam todos os dias. Deus quer agir por meio de você. E a gente vai ser igual Jesus falou, né? Seremos como um vento, que não sabe para onde vai e não sabe de onde vem. Parece algo ruim, né? Parece que Jesus está dizendo, viva o Léo. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que assim como o Espírito Santo sopra em todos os locais, sem que a gente tenha como prever, da mesma forma é o cristão. Ele pode não saber para onde vai na sua vida. Ele pode não ter todas as certezas do mundo. Mas o cristão vive bem com o vento do Espírito Santo. Porque sabe que Deus, em última análise, está guiando e protegendo o seu caminho. Deus está guiando vocês nesses ventos turbulentos da nossa vida. Deus está guiando a empresa de vocês, está guiando o estudo de vocês, a família de vocês. Por mais que o vento leve a sua família, a sua empresa, a sua vida, por lugares que você nunca visitou, por momentos que você nunca pensou passar. Mas é exatamente nesse momento e nesse lugar que você nunca pensou em frequentar, é ali que o Espírito Santo quer você, para falar da palavra dele naquela situação. Que o Espírito Santo possa soprar vocês em todos os lugares dessa nossa cidade. Que Deus nos guarde e nos faça renascer sempre. Amém.